O meu nome é Elisama Almeida, eu sou estudante do programa Materialidades da Literatura e você é a mestre de cerimônias da Conferência Paulo Quintela. Para começar, eu peço ao senhor diretor da FLUC, professor Albano Figueiredo, que suba ao palco para abrir essa conferência. Por favor. Senhores subdiretores da Faculdade de Letras, senhores diretores de departamento, em particular senhor diretor do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas, senhor professor doutor António Sousa Ribeiro, senhor professor doutor João Maria André, demais autoridades académicas presentes, colegas, docentes, investigadores, estimados funcionários, estimadas funcionárias não docentes, caras e caros estudantes, minhas senhoras e meus senhores. Espera-se, no início de uma sessão como esta, que o diretor da Faculdade de Letras, de modo muito breve, dê as boas-vindas a todas e a todos. Sintam-se, porque esta o é, na vossa casa, que apresente igualmente cumprimentos a todas e todos e que nestas palavras muito breves, iniciais, deixe apenas algumas notas. Para além das boas-vindas e dos cumprimentos, naturalmente queria, como diretor da Faculdade de Letras, começar por elogiar a iniciativa do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas, com esta conferência Paulo Quintela, no Teatro Paulo Quintela, no início do ano letivo, e que em boa hora nos traz o saber do nosso colega João Maria André. Depois, gostaria de, em particular, mostrar também o meu regozijo por ver aqui muitos estudantes, muitos colegas, neste teatro que há dias também, na sessão de abertura do ano letivo, se encheu. O que quer dizer que a alma da Faculdade de Letras, Casa de Artes, Humanidades e Ciências Sociais, permanece viva e, em particular, para receber alguém que nos merece toda a admiração, toda a consideração, todo o respeito, toda a amizade, o nosso colega, professor Dr. João Maria André, que, em boa hora, como há pouco dizia, o Sr. Diretor do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas decidiu convidar para inaugurar esta conferência Paulo Quintela. É um gosto, é uma honra poder estar aqui neste momento e não me alongo mais. Será seguramente uma sessão de elevadíssima qualidade que nos encherá o pensamento e a alma enquanto mulheres e homens da área, como eu dizia há pouco, das artes, das ciências sociais e particularmente das humanidades, e portanto é um orgulho, Sr. Diretor do Departamento, professor Sousa Ribeiro, professor João Maria André, poder como diretor nesta fase, conjunturalmente como diretor da faculdade, aqui estar para abrir esta sessão, uma vez mais agradecendo a todas e a todos a vossa presença. Muito bom dia e vamos àquilo que efetivamente interessa. Muito obrigado. E peço agora ao professor Antônio Sousa Ribeiro, que foi por muitos anos professor e coordenador da seção de estudos germanísticos e primeiro diretor do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas, que faça uma breve evocação de Paulo Quintela. Muito obrigado, muito bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme que aqui estou, por todos os motivos, mas também pelo facto de estar aqui a oferecer esta brevíssima introdução sobre o patrono destas conferências, o professor Dr. Paulo Quintela, que em boa hora foi escolhido como patrono destas conferências. O Paulo Quintela faleceu em 1987 e, portanto, até por esse motivo, a esmagadora maioria dos presentes e das presentes, para a esmagadora maioria dos presentes e das presentes, não é só o nome, é o nome aqui
na frontaria do teatro. Na verdade, ao escolhê-lo como patrono destas conferências, esse nome recupera uma realidade, é trazido para uma memória não morta, mas viva, e, portanto, é projetado no presente e no futuro desta faculdade. É muito difícil traçar um quadro do que foi e de quem foi Paulo Quintela em brevíssimos minutos. Os aspectos principais estão muito sumariamente recolhidos no texto de apresentação da conferência. Paulo Quintela foi um germanista ilustre, e quando digo germanista, digo naturalmente um especialista das culturas e literaturas de língua alemã. É certo que durante muitos anos foi responsável pelo que se chamava então a filologia germânica, portanto que juntava os estudos de língua alemã com os estudos de língua inglesa, e Paulo Quintela regeu também muitos seminários e tem trabalho e tem traduções do inglês, mas de facto a sua alma estava com a língua e com a cultura da expressão alemã, e é aí que o seu trabalho deixou marcas profundas e que ainda hoje, naturalmente, está à disposição das gerações que vieram depois. Paulo Quintela foi, de facto, um professor eminente, foi um investigador e foi um tradutor, e, sobretudo, esta sua faceta de tradutor tem uma importância absolutamente decisiva, que abordarei brevemente no final destas palavras, mas queria também lembrar que Paulo Quintela fundou e dirigiu durante 30 anos, naturalmente em colaboração com sucessivos grupos de estudantes, o TEUC, o Teatro de Estudantes da Universidade de Coimbra, e o trabalho no TEUC teve uma importância que, porventura, ainda necessita de ser estudado em muito mais profundidade, mas que se cifrou, nomeadamente, para citar apenas um aspecto de enorme relevância, na recuperação para os palcos portugueses da obra de Gil Vicente, entre muitos outros aspectos, nomeadamente também a atenção que foi dada ao teatro clássico pelo TEUC e que teve projeção europeia, na altura, enfim, com grande colaboração da professora doutora Maria Helena Rocha Pereira, outra personalidade eminente da nossa faculdade, mas além desta intervenção, digamos, no âmbito do chamado teatro estudantil, Paulo Quintela teve também uma intervenção cívica marcante. Paulo Quintela, para gerações de estudantes como eu, que viveram os últimos anos da ditadura, um passado que para a maior parte dos presentes hoje em dia é longínquo, mas eu não consigo exagerar ao mencionar a importância que tinha para nós estudantes, opositores à ditadura, saber que entre aqueles poucos, e é preciso dizer que eram muito poucos, professores que tinham a coragem e a determinação de estar ao lado dos estudantes em todas as circunstâncias, Paulo Quintela estava lá, e esteve lá em muitas alturas, esteve lá durante a crise de 1969, de forma que em 1974, talvez 27 de abril de 1974, neste mesmo teatro, não resisto a evocar essa cena quase primordial do que viria a ser a faculdade no pós-25 de abril, este teatro literalmente a deitar pelas costuras, numa sessão, há que dizer, bastante turbulenta, como eram todas as reuniões da altura, presidida por mim, e eu tentava naturalmente disciplinar essa turbulência com algum sucesso, talvez até com bastante sucesso, mas neste mesmo teatro, no dia 27 de abril de 1974, foi eleito o novo Conselho Diretivo da Faculdade de Letras, a primeira direção da Faculdade de Letras em Democracia, eleito pelos estudantes, enfim, pelo conjunto dos presentes, e como não podia deixar de ser, o nome de Paulo Quintela estava entre os professores que vieram a fazer parte desse Conselho Diretivo, que pela primeira vez na história era um Conselho Diretivo paritário, isto é, com 6 docentes e 6 estudantes, entre os quais eu também me incluía. Mas deixei para o fim a questão da tradução. Na verdade, enfim, o interesse das editoras pelas traduções de Quintela, que é um interesse que permanece vivo. Recentemente foram reeditadas
as traduções de Nietzsche e de Goethe, outras reedições estão em preparação, nomeadamente dos poemas de Brecht, que vão ser lidos, de que uma amostra vai ser lida hoje. Na verdade, na tradução reside um aspecto absolutamente nuclear do legado de Paulo Quintela às gerações futuras. E é um aspecto que eu gostaria, sobretudo, de sublinhar. Efetivamente, para Paulo Quintela, enquanto docente, enquanto investigador, enquanto pedagogo, a tradução não era um aspecto secundário ou um aspecto marginal ou um aspecto complementar da sua atividade de professor de cultura e literatura. A tradução tinha uma importância absolutamente nuclear. E, na verdade, as aulas de Paulo Quintela eram, em parte, a leitura das suas próprias traduções e o comentário das suas próprias traduções, e o que se aprendia em relação à análise do texto literário. Aprendia-se pouca teoria, é certo, mas aprendia-se muito naquilo que tinha que ver com o contacto com o texto, com a capacidade de fazer uma leitura aprofundada de um texto literário, e Paulo Quintela, na verdade, ensinava através da tradução. A tradução era para Paulo Quintela o núcleo das humanidades. Na verdade, muitas vezes escreveu que só traduziu, mais ou menos, enfim, a frase varia, mas mais ou menos o sentido é o seguinte: eu só traduzi o que queria ser traduzido. E aqui está, efetivamente, uma dimensão que define integralmente a abordagem de Paulo Quintela. Isto é, e que aponta para aquilo que é um aspecto determinante daquilo a que chamamos as humanidades. Na verdade, deixar-se interpelar pelo outro. Deixar-se interpelar pelo outro e dar uma resposta. E a resposta é justamente a tradução. Isto é, a resposta é trazer para o convívio da sua própria língua, para o interior da sua própria língua, aquilo que era estranho até aquele momento. Com repercussões que são conhecidas, é sabido como as traduções de Rilke ou de Hölderlin foram um fator extremamente importante na renovação da literatura portuguesa nos anos 50. Numa carta justamente dos anos 50 a Paulo Quintela, Sofia de Melo Breiner Andressa dizia-lhe isto mesmo, exprimia a sua profunda gratidão porque, ao ter tido contacto com a poesia de Rilke em língua portuguesa, o seu próprio trabalho poético tinha adquirido novas direções, tinha-se enriquecido de uma forma que ela, poeta, e uma poeta das maiores, como sabemos, não teria podido prever. E esse é o serviço, é uma parte do enorme serviço que Paulo Quintela prestou à literatura portuguesa. Paulo Quintela sabia bem demais, como sabe todo o tradutor, que a tradução não substitui o original, mas a tradução é justamente um elemento fundamental desse diálogo de que é feito aquilo que chamamos cultura. E o contributo de Quintela neste aspecto é absolutamente imorredouro e é um legado seu de que, felizmente, estamos todos e todas em condições, ainda hoje, de usufruir. Muito obrigado. E chegamos agora ao ponto central dessa sessão, em que vamos ouvir o professor João Maria André. É um professor marcante na vida da FLUC nas últimas décadas, quer na área das artes, quanto da filosofia, com dedicação especial ao teatro. E também destaca-se a sua atuação institucional, integrando os vários órgãos da FLUC, sendo um exemplo de dedicação. O professor João Maria André irá proferir a conferência Paulo Quintela, a qual deu o título A Força da Palavra. No princípio era o verbo, no princípio era a energia. Por favor, professor. Bom dia a todas e a todos. Não vou aqui enumerar todas as autoridades e todas as pessoas que estão aqui e com este cumprimento genérico saúdo todos os que quiseram vir a esta sessão participar nesta homenagem, que é sobretudo uma homenagem ao professor Paulo Quintela.
Agradeço as palavras do Sr. Diretor da Faculdade, professor Albano, agradeço a apresentação generosa e merecida do meu colega e amigo Osvaldo Silvestre e vou então procurar partilhar convosco algumas reflexões que fiz em torno deste título, A Força da Palavra, no princípio era o verbo, no princípio era a energia. Iniciam-se com esta sessão as conferências Paulo Quintela, do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Entendeu-se o diretor, Dr. Osvaldo Silvestre, convidar-me para abrir esta série de conferências. Aceitei o desafio, não por me sentir com saber suficiente para assumir essa honra, mas sim por entender que era mais uma oportunidade para percorrer outros caminhos de aprendizagem na preparação deste momento de partilha de palavras, ideias, memórias e convicções. Por isso, procurarei apenas oferecer-vos o que fui aprendendo e o que continuo a aprender para poder conversar convosco a partir da minha surpresa permanente de estar vivo e ativo num mundo em movimento. Tenho para mim, desde há muito, que morremos quando deixamos de aprender. Significa isto que há pessoas que morrem muito antes de morrerem e outras há que só deixam de aprender quando morrem efetivamente. Reconheço também, e disse-o há uns anos num poema que dediquei aos alunos e às alunas, que é sempre cedo para a verdade, mas nunca é tarde para o espanto. E é justamente o espanto que nos põe a caminho do saber e nos ajuda a tomar consciência das nossas limitações e do nosso não saber. Por isso, não esperem de mim grandes verdades. Contentar-me-ei em vos dar conta do que aprendi com o saber dos outros e com as lições da vida, num processo de permanente renovação e reinvenção de nós e do mundo. Escolhi como tema para esta conversa a força da palavra. Ao fazê-lo, revisito de uma forma mais alargada um tema que elegi para uma lição proferida numa Cusanus Lecture da Universidade de Trier, na Alemanha, em que me propus falar da força da palavra em Nicolau de Cusa, um filósofo e místico do século XV, que disse que o grau mais elevado de saber que poderíamos atingir seria o reconhecimento da nossa ignorância, ou seja, aquilo que ele chamou a douta ignorância. Tentarei fazê-lo não como linguista que não sou, mas como artesão e amante das palavras com as quais trabalho todos os dias, escutando o que nelas se diz, muitas vezes sem ser dito, por ser também inefável o que elas pretendem dizer. Em Nicolau de Cusa, a expressão força da palavra, que em latim, língua em que escreveu, se diz vis verbi ou vis vocabuli, surge no contexto da emergência do problema da linguagem como problema filosófico em pleno Renascimento. Verifica-se, por um lado, uma tendência para a valorização da língua e da individualidade do estilo, inscrita no coração do próprio humanismo renascentista, e que encontra alguns dos seus expoentes mais significativos em Petrarca e Lourenço Valla, por exemplo, e que também se repercute na valorização da retórica que então se opera. Por outro lado, esta emergência do tema da linguagem inscreve-se no desenvolvimento e consolidação das línguas nacionais, quer como chão imaterial de criação literária, quer como motor de um novo fulgor conceptual em que o pensamento se emancipa do primado do latim como língua filosófica por excelência. Mas verifica-se então, por outro lado, a instalação progressiva de uma nova linguagem própria e precisa, universal e unívoca, que Galileu traduz de forma paradigmática ao dizer que, cito, a filosofia encontra-se escrita neste grande livro aberto perante os nossos olhos, o universo, que está em língua matemática e os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas. Mas o Renascimento é também uma época em que se afirmam tendências místicas que percorreram toda a religiosidade medieval e que significam essencialmente o reconhecimento dos limites das palavras para dizer o mais profundo das coisas, o seu grund, ou mesmo o argrund, o seu fundamento originário. É em tal contexto que a força da palavra, e a expressão tanto se aplica à palavra humana como à divina, emerge então para traduzir em simultâneo o poder e os limites da linguagem, e com eles a nossa potência e ao mesmo tempo a nossa impotência. Descobrir a força das palavras é descobrir o que elas transportam no processo de geração e de estruturação da linguagem, inerente aos múltiplos comentários e glosas do primeiro versículo do Evangelho de João, no princípio era o Verbo. É captar o que nelas se exprime e expande, mas também o que nelas se visa por não poder ser dito adequadamente.
Esta tensão transforma a criação linguística num processo infinitamente dinâmico, revelador do poder do homem e revelador também das suas limitações. É a força da palavra que funda o movimento de transcendência ou de transcensos rumo a um sentido indizível, sempre à procura da dizibilidade, mas sempre limitado na sua expressibilidade. Gostaria ainda de destacar mais 3 motivos próprios deste primeiro momento em que encontrei e aprofundei o sentido da força da palavra no autor referido. O primeiro tem a ver com a dinamização da sede da criação humana da palavra, suportada já em si por uma concepção dinâmica de homem. A palavra tem força, afinal, porque a mente que a gera não só tem, como é mesmo uma força, como demonstra a recorrente expressão vis mentis, força da mente, e a própria definição da mente como vis. Assim, é na força da mente que radica a força da palavra, sendo a palavra uma ostensio mentis, uma manifestação da mente. O segundo motivo corresponde ao objetivo com que muitas vezes é invocada a força da palavra: conseguir, através do diálogo, uma maior aproximação da verdade que cada posição individualmente considerada veria restringida no seu alcance. O terceiro motivo inscreve uma dimensão pragmática no conceito da força da palavra ao traduzi-lo por metáforas como o da semente ou a do pão. A comparação da palavra a uma semente ocorre num sermão em que se fala da força da palavra como força de uma semente que cai em terra boa. E esta mesma comparação dará também origem a um dos mais conhecidos sermões do Padre António Vieira, o Sermão da 60ª, todo ele dedicado igualmente à força da palavra, expressão que o autor entrega quando se refere à força da divina palavra, falando do seu poder, implícito nos efeitos que provoca e nos frutos, 100 por 1, que dela resultam, e aludindo às condições para a sua manifestação. Mas ocorre também a comparação da palavra ao pão, quando o pensador alemão fala no outro sermão dos pregadores como padeiros, que preparam as palavras como estes preparam o pão, escolhendo a farinha e trabalhando o estilo em função dos seus ouvintes, nos quais há da palavra manifestar a sua eficácia. Dir-se-ia analogicamente que, tal como a sementeira e a confecção do pão são uma arte, cuja especificidade advém do material com que trabalham, do contexto em que se exercem e dos respectivos destinatários, também a linguagem é uma arte marcada pela singularidade da força que caracteriza o seu material, que são as palavras. Ao investigar as fontes desta referência à força da palavra para compreender melhor o seu sentido e alcance, encontra a mesma expressão num pensador dos séculos IV e V, Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho. Esta concepção de linguagem e da natureza dinâmica da palavra encontra-se no De Magistro, é objeto de todo o capítulo 7º do De Dialética, onde aparece definida a força da palavra justamente nestes termos. Cito: a força de uma palavra é aquilo pelo qual nós conhecemos o quão forte ela é, mas ela é tão forte quanto possa mover o ouvinte. E para que não nos precipitemos a interpretar esta afirmação como se estivéssemos apenas no domínio da retórica, no final do mesmo capítulo registra-se a dupla consideração que a força das palavras pode merecer, no que se refere à explicação da verdade, dialética, e no que se refere à sua beleza e ornamentação, retórica. Não é de estranhar esta ideia, uma vez que para este autor, numa outra obra, se considera, e cito, a palavra que soa exteriormente como um sinal da que brilha no interior, à qual melhor convém o nome de verbo. Fim de citação. Radicando assim na força do verbo interior a força da palavra exterior que o exprime. Se este breve percurso nos permite compreender a razão pela qual optei por dar a estas reflexões o título A Força da Palavra, gostaria agora de operar um salto no tempo para justificar o seu subtítulo, passando para o final do século XVIII e para o princípio do século XIX e detendo-me num dos maiores expoentes da literatura e do teatro alemão nessa época, Goethe, com a sua tragédia Fausto. Logo após as cenas iniciais, vemos Fausto regressar à sua sala de trabalho para pegar na Bíblia e no início do Evangelho de João, a fim de o verter para a língua alemã. Transcrevo os passos dados nesta tradução com as justificações que deles vai proporcionando. Está escrito: no princípio era o Verbo. Aqui já hesito. Quem me ajuda? Tão alto não posso avaliar o Verbo e tenho de traduzir de modo diferente, se bem for iluminado pelo Espírito. Veja escrito: no princípio era o sentido. Pensa melhor na primeira linha para que a tua pena se não apresse.
É o sentido que tudo atua e cria? Deveria estar, no princípio, era a força. No entanto, ao escrever isto, algo me avisa para não ficar aí. Ajuda-me o espírito. De repente, vejo a solução e escrevo confiante. No princípio, era a ação. Da dificuldade em traduzir o primeiro versículo do Evangelho de João, dá bem conta Frederico Lourenço, na sua nota à tradução que fez do texto grego deste Evangelho. E da dificuldade também em traduzir para português estes versos do Fausto de Goethe, são testemunho as diversificadas versões que deles foram feitas, tendo eu aqui optado por apresentar a minha própria tradução. Mas o mais importante é percebermos dos sucessivos passos que o autor com a personagem vai dando para estabelecer devidamente o que é que, afinal, era no princípio. E assim, começando por verbo ou palavra, o termo alemão é Wort, apressa-se a uma primeira correção, optando por sentido ou pensamento, segundo outros tradutores, sendo o termo alemão Sinn, logo também rejeitado por não lhe parecer que seja o sentido a criar tudo e a tudo atuar. Mas de imediato lhe substitui a palavra força, em alemão Kraft, aparentemente mais adequada a este movimento inicial de criação. Mas também essa opção lhe parece insatisfatória e por isso acaba por aceitar como tradução de logos, ou de verbum, na sua versão latina, o conceito da ação, e é com confiança que afirma que no princípio era a ação. Dir-se-ia que por trás da palavra, do sentido, da força, há algo mais, e esse algo é a ação. Ora, o que é a ação? É exatamente a palavra, o sentido da força na sua produtividade, na sua atividade criadora em ato. E ao utilizarmos aqui a expressão em ato, apenas recorremos à palavra portuguesa, correspondente ao actus latino e à energia grega, conceitos que, se em alemão são frequentemente traduzidos pelo termo importado do latim acte, são também traduzidos, noutros casos, pelo conceito de Tätigkeit, uma palavra que deriva justamente da palavra tat, aqui utilizada por Goethe para exprimir a ação. Em conclusão, o sentir de Fausto, e com ele de Goethe, é o de que, afinal, no princípio, era o que dá impulso ao movimento em ato, ou seja, aquilo que poderíamos chamar energia. É num contexto assim delineado que gostaríamos de situar o passo seguinte que nos atrevemos a dar para tentar responder à pergunta: no princípio era o verbo? Com a exclamação: no princípio era a energia. E esse passo permite-nos entrar na célebre proposição de Wilhelm von Humboldt no seu texto sobre a diversidade do edifício linguístico humano e a sua influência sobre o desenvolvimento espiritual do género humano. A linguagem não é nenhuma obra, ergon, mas uma atividade, energia. Se esta é a afirmação que se tornou célebre, devemos lê-la com as palavras que a antecedem e que se lhe seguem. Cito: a linguagem, concebida na sua verdadeira essência, é algo que passa constantemente e em cada momento. Mesmo a sua conservação através da escrita é sempre apenas uma conservação incompleta e ao jeito de uma múmia que só necessita de novo que se procure ressuscitar através do discurso vivo. Ela não é nenhuma força, ergon, mas uma atividade, energia. A sua verdadeira definição não pode, por isso, ser senão genética. Ou seja, ela é o trabalho eternamente repetido da mente de ser capaz de transformar o som articulado em expressão do pensamento. Fim de citação. Esta definição de linguagem, preparada durante os anos que antecederam a sua formulação, tem sido objeto de inúmeras interpretações por parte dos especialistas em Humboldt e na história da linguística, desde posições dualistas que estabelecem uma plena contraposição e uma mútua exclusão entre as dimensões de ergon e de energia que se possam atribuir à linguagem, até posições que defendem a sua conjunção dialética ou a sua complementaridade em relações de reciprocidade. Não vamos entrar neste conflito de interpretações, mas gostaríamos de sublinhar, em primeiro lugar, que nas páginas que seguem esta definição de linguagem, o autor radica na unidade fundamental da natureza humana as características enunciadas e que a valorização do conceito de energia se prende com a sua força atuante, wirkende Kraft, que faz dela uma espécie de infinito que se move e desenvolve através do tempo, expressão da energia infinita do próprio ser, que no espírito do homem se exprime como autêntica ação criadora, que se concretiza na força criadora da linguagem, die schöpferische Kraft der Sprache. Em segundo lugar, é relevante o recurso ao conceito de energia, que no pensamento aristotélico faz par com o conceito de potência,
para explicar o movimento dos entes. Etimologicamente, energia significa em trabalho, em ação. Energia é, por isso, a característica ou a propriedade do que está em processo de realização da sua potência, que na terminologia aristotélica se diz através do termo dunamis, o que implica, na respectiva conexão, a incontornável dinamização da energia e, consequentemente, aqui a dinamização também da linguagem. A energia é, assim, a fonte dinâmica da linguagem, sendo essa energia que se concretiza no que temos vindo a designar como a força da palavra. Em terceiro lugar, é decisiva a definição negativa da linguagem apresentada por Humboldt. Ela não deve ser vista tanto como ergon, ou seja, obra acabada, facto, resultado de um processo, mas como energia, ou seja, como atividade criadora, processo dinâmico de realização, expansão de forças no tempo. Mas, em quarto lugar, isto significa ainda a contaminação energética do resultado de tal processo. E, por isso, se a língua, a fala e as palavras resultam da energia da linguagem, elas transportam também como forças internas essa mesma energia, isto é, são como que atravessadas por ela como seu cumprimento ou sua consumação, ainda que cada língua à sua maneira e com a especificidade própria. E é também por causa desta energia que atravessa a linguagem, as palavras e as suas obras, como são os livros, que a tentativa de compreensão da sua essência, apenas a partir de estruturas, é sempre incompleta, porque falha o seu caráter movente, dinâmico de acontecimento. Por tudo isso, não deixa de ser evidente a convergência de Humboldt com o Fausto de Goethe na definição do que é efetivamente o princípio. Tat, dirá Goethe, Tätigkeit, afirma Humboldt. Muitas serão as fontes da concepção energética da linguagem de Humboldt e um seu intérprete recente aprofunda em pormenor Aristóteles, Leibniz, James Harris, Herder e Kant. No contexto desta reflexão, seja-nos permitida uma especial alusão à influência de Herder, que se presentifica de uma maneira evidente na vinculação entre pensamento e linguagem, através do ato reflexivo, na correspondência entre língua e nações com base no conceito de Volksgeist, na tese de que a origem da linguagem é uma criação espontânea do homem e no caráter metacrítico, quase em sentido kantiano, da crítica da linguagem. Mas mais do que esses traços, interessa-nos agora a concepção específica de Herder de uma filosofia energética que se estende da natureza ao homem e do homem à linguagem, sobretudo poética. Concebendo o universo na sua obra ideias sobre a filosofia da história da humanidade como um gigantesco complexo de forças orgânicas, resulta daí que tudo o que é força. Por outras palavras, cito, o ser é um sistema vivo de forças orgânicas que agem umas em relação às outras em perfeita harmonia. Daí o recurso constante a expressões como forças criadoras, forças da natureza, forças atuantes, forças internas, impulsos, formando uma rede conceptual que impregna a sua cosmologia, a sua antropologia, a sua estética e a sua filosofia da linguagem. Tudo é um sistema de forças e o homem não constitui uma exceção nem as suas criações, já que o seu psiquismo é um reino de forças invisíveis, íntimas e mais ou menos obscuras, e a própria alma é concebida por inspiração aristotélica como um complexo energético, um sistema de forças espirituais, marcando a memória ou imaginação como espontaneidade ou autoatividade. A partir daqui é fácil constatar como a linguagem, atividade superior do homem, é também ela definida como energia, força, kraft, criação e expressão de energias primordiais, sendo a energia da linguagem que insufla energia à razão, faculdade que em si seria morta, e sendo a dimensão poética o seu traço mais distintivo. Mas para compreender esta essência energética da linguagem e da linguagem poética, que Humboldt recebe de Herder, é necessário não esquecer o seu fundamento, que é uma concepção energética do homem e do próprio universo, num pensamento não muito longínquo da Natura Naturans de Spinoza, e a que as descobertas do século XX sobre a origem do universo vieram dar corpo e fundamento. Segundo elas, em última análise, o mundo é matéria e energia. Ou, nas palavras expressivas de Zubiri, o mundo é dinamismo. Cito, a realidade do cosmos é em si mesma dinamismo. É falso dizer que o mundo está em dinamismo. O mundo não está em dinamismo. É dinamismo. Fim de citação. Parecendo-me estimulante esta concepção de linguagem, considero, no entanto,
que atravessa ainda algum idealismo ao dar um primado tão relevante ao espírito humano e aos elementos espirituais e intelectuais da linguagem. É certo que Humboldt não deixa de dar destaque aos elementos sonoros, materiais e sensíveis, a ponto de a sua concepção poder ter sido interpretada como uma espécie de energetismo naturalista ou um naturalismo energético, pela atenção ao sensível no processo sintético de matéria, som e forma, antecipando de algum modo a distinção entre significante e significado, numa analogia com o que faz a arte. Mas o primado acaba por ser sempre da forma que é impressa a matéria sensível, entendendo-se a linguagem como expressão de sentido. Ora, a força da linguagem deve também reconduzir-se à sua fonte material, na medida em que a palavra é, em termos imediatos, algo de físico. É uma emissão de ondas sonoras que têm a sua dimensão física na respectiva sonoridade e na sua modulação, que atua e é recebida não apenas ao nível da mente, mas ao nível do corpo e dos sentidos. Pensemos, por exemplo, em dois vocábulos que são aparentemente sinónimos, ave e pássaro. Embora o seu referente possa ser o mesmo, a força de cada um deles é distinta pela composição de vogais e consoantes, de sons abertos e fechados, de sibilantes, de número de sílabas, obrigando as forças diferentes em quem as pronuncia e provocando ressonâncias diferentes em quem as escuta. Quando, em O Teatro e o seu duplo, Antonin Artaud se ergue contra o primado da palavra, no teatro ocidental, para resgatar o corpo do lugar segundo que parecia ter na estética e na representação teatral, não o faz negando a palavra e a importância da palavra, mas chamando a atenção para o próprio corpo da palavra, para a sua dimensão física e material e para a força com que atua sobre a pele, queimando o ator e o espectador no que ele é corporalmente e não apenas como ressonância de significados, e reconduzindo a palavra sentido à sua dimensão plena, já que se sentido se aplica ao significado de uma palavra ou uma frase, deriva de sentir e aplica-se também aos órgãos dos sentidos. É por isso que num dos textos nucleares dessa obra, Artaud exclama: transformar a finalidade da palavra no teatro é utilizá-la num sentido concreto e espacial, combinando-a com tudo o que no teatro é espacial e significativo no domínio do concreto. É manipulá-la como um objeto sólido, um objeto que perturba as coisas, primeiro na atmosfera e depois no domínio infinitamente mais misterioso e secreto, mas que é suscetível de extensão. Também Fernando Pessoa, pela pena de Bernardo Soares, e num texto frequentemente citado por outros motivos, se refere a esta materialidade das palavras e à força dos seus corpos em termos muito expressivos. Cito: as palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho, transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais ou os escuta de outros. E acrescenta pouco depois: como todos os grandes apaixonados, gosto da delícia da perda de mim, em que o prazer da entrega se sofre inteiramente. E assim, muitas vezes, escrevo sem querer pensar, num devaneio externo, deixando que as palavras me façam festas, criando criança menina ao colo delas. Fim de citação. Foi também por isso que eu próprio, já há alguns anos, num texto sobre as margens da palavra e os nossos 5 sentidos, afirmei que as palavras têm forma, têm cheiro, têm sabor, têm textura e têm som, para lá da forma, do cheiro, do sabor, da textura e do som que têm as coisas que representam. A palavra romã pode ter um sabor diferente ou um diferente aroma do sabor e do aroma que tem a própria romã. E a palavra roda tem uma forma diferente da palavra círculo, como a palavra amor não tem a mesma forma que a palavra enamoramento ou a palavra paixão. Por isso, a força das palavras não resulta apenas da força dos conceitos que elas representam, mas é também uma combinação sinestésica da força desses conceitos com as diversas forças materiais que nos entram por cada um dos nossos sentidos. É ainda essa força da palavra e a energia que a suporta que permite captar a natureza performativa dos enunciados linguísticos que Austin condensou na dimensão fazedora da linguagem. Fazemos algo com as palavras
e por isso dizer é fazer. Evidente, sobretudo, nos chamados atos ilocutórios, que demonstram como a linguagem pode ser realização de atos por meio da fala, estando o sentido e o enunciado também ligado ao que este autor chama a sua força ilocucionária. Além disso, as palavras são modulações de energias, nossas e do mundo, no seu processo de circulação infinita, e por isso não podem ser vistas apenas no seu conteúdo lógico, na sua significação mental, mas na dimensão aberta e no seu enraizamento nos complexos energéticos de que resultam, o que recoloca a afetividade no coração das palavras e da atividade linguística. Porque, como escrevi noutro texto, ao mesmo tempo que o corpo também pensa e também fala, a razão também sente. Não é meramente uma razão lógica, mas é ao mesmo tempo uma razão sensível, pática e afetiva. Os afetos são também eles modulações da nossa energia na relação que temos com o mundo e com os outros. Spinoza, filósofo holandês de origem portuguesa do século XVII, considerava todos os afetos como modos do desejo, e o desejo como expressão daquilo a que chamava conatos, ou seja, a nossa tendência connatural para nos afirmarmos e perseverarmos na existência, antecipando assim o caráter nuclear da freudiana pulsão da vida no ser humano e definindo o desejo como a essência do homem. Mas essa pulsão da vida é algo que ocorre simultaneamente ao nível do corpo e da mente, porque corpo e mente não são duas coisas diferentes, mas dois aspectos da mesma realidade. O que significa que os afetos, ao mesmo tempo que se exprimem na mente e na consciência, exprimem-se também no corpo. São modulações de energia que nos define e que em nós circula, e assim é impossível compreender a força das palavras, a energia que é a linguagem, sem articular com os afetos que a acompanham e sem captar a respectiva força. Porque a força das palavras é também a força dos afetos de que brotam e a força dos afetos que despertam ou desencadeiam nos ouvintes. E é também por esse motivo que, quando se fala da retórica, uma das artes ou técnicas da palavra, se fala simultaneamente de logos e de patos, ou seja, da sua dimensão lógica e da sua carga afetiva. Mas para se captar a força da palavra não basta apenas aprender o seu significado, dar-se conta da sua materialidade e do impacto físico sobre nós, articulá-la com a afetividade que a impregna. Mas é também necessário atender ao mundo que a linguagem e as palavras transportam, carregam e configuram. Além dos dois aspectos acima referidos e que a retórica nos obriga a considerar no uso da palavra, o logos e o patos, há um terceiro que não podemos desconsiderar e que é o ethos. A palavra grega ethos significa também o local de residência, a morada, a casa em que se habita. E é essa raiz que permite a transição de ethos como habitação para ethos como hábito e de ethos como hábito para ethos como conjunto de características morais de alguém, como notas distintivas do seu comportamento de que fala a ética. Por isso, falar do ethos da linguagem é falar também do modo como a linguagem é casa, ou seja, do modo como as palavras e com elas as línguas são a nossa casa. Talvez mais do que a nossa pátria, como chamou Fernando Pessoa à língua portuguesa, no registro atrás citado do livro do Desassossego. Mais do que a língua portuguesa e mais do que pátria, porque não também mátria, prefiro dizer que as línguas, a nossa e as outras na sua complementaridade, são a nossa casa. E se, como vinha dizendo, a língua na sua utilização mobiliza o ethos, ou seja, a nossa morada, ela tem desse modo uma dimensão ecológica, palavra que vem do grego oikos, que significa casa. O que quer dizer que a língua e com ela a força das palavras não se reduz apenas ao seu sentido e significado, mas envolve o seu contexto, que vai desde as pessoas que a falam à geografia em que habitam, aos povos com que contactam, aos sons que privilegiam, ao mundo em que as palavras são palavras e que é sempre um mundo diferente para os diferentes falantes. A linguagem, na sua dimensão energética, tem um sentido holístico que não para na palavra enquanto tal. Ela brota de um mundo e cria e configura outro mundo ou novos mundos. Por isso, ler a Odisseia não é apenas compreender o significado das palavras com que o poema homérico se escreve, mas habitar o seu mundo, como ler a Eneida é habitar o mundo que nela é apresentado, mesmo se podendo dizer do Fausto, de Os Miseráveis ou do Memorial do Convento. Esse mundo é um mundo de cultura, julgando-se e inscrevendo-se na força das palavras, a força da cultura ou das culturas. Mas também é um mundo de pessoas, de valores, de pensamentos, e ao mesmo tempo um mundo de ruas, praças e património, de casas e artefactos, de coisas e das relações que temos com elas, marcadas por afetos, por memórias, por tradições e também por sonhos e fantasias.
É por isso que ler é um exercício de hospitalidade, como defendi recentemente no meu livro, com desenhos de Pedro Pousada, 12 proposições sobre livros, leitura e hospitalidade. A leitura implica a capacidade de hospedarmos os outros em nós através dos seus livros e das suas palavras, e de nos hospedarmos nos outros, entrando e morando assim nos livros que são casas de palavras, de afetos e de mundos. São esses mundos que se percorrem e é neles que se mora quando falamos, ouvimos, lemos ou escrevemos, mas são esses mundos concebidos no seu dinamismo e não como configurações estáticas, paradas ou fixadas no tempo, porque não podemos esquecer, no princípio era a energia, e é a presença da energia que reclamamos nesta concepção ecológica da palavra e da linguagem. Mas a referência à força da palavra equacionada nestes termos holísticos e ecológicos deve também levar-nos à consciência dos seus limites. As palavras são o aparecimento, a manifestação visível ou dizível do que na sua realidade mais profunda é muito complexo e escapa a qualquer tentativa de fixação verbal. É o infinitamente inefável que se diz nas palavras, mas sem se esgotar na sua riqueza e na sua plenitude infinita. Porque a força que as palavras exprimem e a energia que as gera são infinitas no seu impulso originário e reclamam uma poesia, ou melhor, uma poiesis infinita, e porque afinal as palavras não são as coisas, como diz José Saramago em As Intermitências da Morte, pela boca do espírito que plana sobre as águas, em conversa com o aprendiz de filósofo. Cito: parece que não vês que as palavras são rótulos que se pegam às coisas. Não são as coisas, nunca saberás como são as coisas, nem sequer que nomes são na realidade os seus, porque os nomes que lhe deste não são mais do que isso, os nomes que lhes deste. Isto torna-se tanto mais significativo quanto, por aquilo que dissemos, a força das palavras traz consigo os mundos em que nascem e que configuram, que são necessariamente diferentes de povo para povo e de época para época. As palavras estão vinculadas às culturas em que são ditas, naquilo que as potencializa e também naquilo que as limita. Nenhuma cultura é infinita, nem nenhuma cultura é completa. Nenhuma diz o mundo em toda a sua riqueza e polifonia, mas apenas de uma forma perspectivística. Por isso, a energia da linguagem e a força da palavra reclamam como seu correlato incontornável o diálogo intercultural. E um departamento como o Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas deveria assumi-lo como missão permanente da sua atividade formativa e investigadora, porque um tal departamento, para além de casa das palavras, da linguagem, da cultura e das ideias, é também o espaço de germinação, de disseminação, de cruzamento da força das palavras, da energia da linguagem, do dinamismo da cultura e da ressonância vivificante das ideias. Não apenas para que as pessoas se entendam, o que não deixa de ser importante. Não apenas para que as pessoas aprendam que a força das palavras é muito mais eficaz no concerto das nações do que a força das armas, porque a palavra potencia e as armas matam, deixando um rastro de desolação à sua passagem. Não apenas para que se aprenda a ler e a traduzir o que os outros dizem nas suas línguas, facilitando assim o seu entendimento, mas sobretudo para percebermos e aprendermos que há mais mundo para lá do mundo que somos e em que nos movemos, e que por mais que nos aperfeiçoemos na arte da tradução, nunca a tradução será completa, porque será sempre a redução do mundo do outro ao nosso próprio mundo. E por mais que ambicionemos uma língua de entendimento entre todos, seja ela o Esperanto, com que se sonhou na segunda metade do século XX, seja o Globis, o Global English, com que metade do mundo atual é colonizado por outra metade, jamais conseguiremos transpor para uma só língua a riqueza, a diversidade e a força de cada uma das línguas. O trabalho de tradução é, como refere subtilmente Paul Ricoeur, marcado pelo luto da tradução absoluta, que se manifesta num sentimento de perda, mas ao mesmo tempo num prazer inerente à sua dialogicidade, o que permite compreender a sua proposta de tradução como hospitalidade linguística, entendida como um processo em que, cito, o prazer de habitar a língua do outro é compensado pelo prazer de receber em sua casa, na sua própria morada de acolhimento, a palavra do estrangeiro. O diálogo intercultural, que assenta no reconhecimento da nossa finitude, exige como forma de sua concretização, num plano simultaneamente conceptual e afetivo, simbólico e festivo, um procedimento como o da hermenêutica diatópica, que Boaventura de Sousa Santos aprofundou na sequência do trabalho pioneiro de Raymond Panikkar e que implica a capacidade de nos situarmos simultaneamente em diversos topoi, lugares,
ou centros reconfiguradores do sentido de diversas culturas, para nos darmos conta das suas limitações, mas também da complementaridade e potencialidade de todas. Em 2013, Pierre Legendre coordenou um projeto que se concretizou num livro a que deu o título Tour du monde des concepts, Volta ao mundo dos conceitos. Foram selecionados 9 conceitos do pensamento ocidental na sua dinâmica de globalização e de transferência para outras línguas. Religião, verdade, lei, Estado, sociedade, corpo, natureza, dança e contrato. E foi pedido a especialistas nativos de diversas línguas e culturas, como o árabe e o persa, línguas africanas do Burkina Faso, o chinês, as línguas africanas do Gabão, o hindu, o japonês, o russo e o turco, que procurassem, por um lado, encontrar os termos que nessas línguas poderiam corresponder aos termos europeus e, por outro lado, que especificassem as diferentes ressonâncias que cada um desses termos comportava na rede conceptual, artística e vivencial de cada um desses povos e culturas. E as conclusões a que podemos chegar são reveladoras da força e dos limites das palavras. Os termos com que se pode dizer dança, corpo, verdade ou Estado, por exemplo, em línguas como o japonês, o chinês, algumas línguas africanas ou o árabe, têm cargas e ressonâncias que as densificam de uma forma completamente diferente daquela que caracteriza a palavra verdade, vérité ou Wahrheit, ou a palavra Kor, Bodhi, Körper ou mesmo Leid, e assim sucessivamente. Cada palavra é uma contração de um mundo ou de parentescos existenciais e linguísticos, que torna difícil e incompleta a sua tradução direta. E por isso aprender as palavras dos outros implica uma imersão no seu mundo, na sua experiência relacional, na sua vida e no seu pensamento. Porque até já a antropologia social e cultural havia demonstrado que, por exemplo, as emoções não são universais, mas há emoções específicas em diferentes povos, quer no seu modo de sentir, quer nas suas expressões, sendo uma ilusão uma gramática universal de gestos e de expressões das emoções. A volta ao mundo dos conceitos é assim a volta ao mundo da força das palavras, mas também a volta ao mundo dos seus limites. É também por isso que nenhuma língua é pura. Todas as línguas são resultado de interações com outras línguas e com outras culturas. Se todas as culturas são de algum modo mestiças, todas as línguas são também de algum modo crioulas. E se, como diz Mário Lúcio em Manifesto a Criolização, o crioulo é uma identidade de união dos eus que há em nós, porque eu sou necessariamente o outro, então o cruzamento de línguas que opera, mais do que uma limitação, é uma potenciação da sua força e da força das suas palavras. Tudo isto no espírito do conceito africano de Ubuntu, que exprime esta profunda dimensão antropológica. Eu sou porque tu és. Ou dito de outro modo, e recorrendo ao título de um livro recente do filósofo francês Jean-Philippe Pierron, Je es à nous. Eu sou um nós. Falando da força da palavra e dos seus limites, é importante ter em conta que não traduzimos o que pensamos ou sentimos apenas através da linguagem verbal. A nossa energia encontra outras formas de expressão que são tão importantes como as palavras e, em alguns casos, até mais importantes, porque há situações em que a perda da voz exige atenção ao modo como o corpo se faz ele próprio ouvir. Com efeito, a comunicação pode realizar-se também por outras linguagens, como o olhar, as expressões corporais, a exteriorização das emoções, os gestos e outros rituais de comunicação de afetos. Como refere Artaud, referindo-se ao modo como o ator em situação de representação se exprime, não se trata de saber se a linguagem física do teatro é capaz de conseguir as mesmas soluções psicológicas que a linguagem das palavras, se é capaz de exprimir sentimentos e paixões tão bem quanto as palavras. Trata-se sim de saber se não há, no domínio do pensamento e da inteligência, atitudes que as palavras sejam incapazes de fixar e que os gestos e tudo o que participa numa linguagem espacial atinjam com muito maior precisão. Fim de citação. As linguagens consideradas não verbais integram sistemas comunicativos, tais como o kinésico, o proxémico, o cronémico, o paralinguístico, o olfativo ou o tátil, com configurações culturais diversificadas cujos sistemas se organizam de maneira holística, numa inter-relação uns com os outros e com a linguagem verbal. Se a cultura ocidental privilegiou esta linguagem e baseou o acesso ao conhecimento e às formas de relacionamento social pela linguagem verbal, valorizando assim as competências lógicas de expressão, outras culturas atribuem uma importância diferente às formas de comunicação não verbal, como a linguagem corporal, a dança
e até a gestão do silêncio, que é igualmente uma forma de expressão da energia interior que habita um ser humano. Daí que basear a comunicação exclusivamente na linguagem verbal, em contextos, por exemplo, de diversidade cultural ou de extrema vulnerabilidade, como é o caso dos refugiados, das vítimas de violência doméstica ou dos sem-abrigo, pode tornar difícil à partida a possibilidade de compreensão. A presença da energia nas suas diversas modulações escuta-se também nos gestos e no próprio silêncio que os emoldura e torna significativos. Mas gostaria agora de, partindo da energia como base da linguagem e da força que se manifesta nas suas formas de comunicação, evocar outras áreas temáticas e disciplinares para mostrar como o foco nessa dimensão dinâmica do ser do mundo, do ser humano e do ser da linguagem pode tornar fecundos diálogos transversais com outras regiões disciplinares. E para honrar o patrono destas conferências, começaria justamente pelo teatro, para mostrar que também aí, no princípio, é a energia. Logo nas primeiras páginas do seu célebre livro Espaço Vazio, Peter Brook, que há pouco tempo abandonou o nosso convívio, diz: uma palavra não começa como palavra. É o produto final de um processo que se inicia por um impulso, estimulado por uma atitude e um comportamento que ditam a necessidade de expressão. Este processo ocorre dentro do dramaturgo e repete-se dentro do ator. Ambos podem ter apenas consciência das palavras. No entanto, para o autor e depois para o ator, a palavra é a pequena parte visível de uma formação gigantesca que não se vê. Fim de citação. Neste reenvio da palavra para um impulso na criação teatral e na sua interpretação, e com as palavras de Stanislavski, já com mais de um século, que no seu livro A Criação de um Papel, em que ele desenvolve e aprofunda o seu método das ações físicas, diz o seguinte: os impulsos interiores, o ímpeto de agir e ações interiores propriamente ditas, adquirem em nosso trabalho uma importância excepcional. São a nossa força motriz nos momentos de criação e só é cênica a criatividade que se fundamenta na ação interior. Também Grotowski, apesar de criticar algumas expressões de Stanislavski, radica a ação teatral no impulso, esse núcleo de energia em expansão que dá início a todo o gesto e a toda a ação. Cito: antes de uma pequena ação física, há o impulso. Aqui está o segredo de algo que é muito difícil de captar, porque o impulso é uma reação que tem início sob a pele e se torna visível só quando já se transformou numa pequena ação. O impulso é de tal maneira complexo, não se pode dizer que esteja ligado exclusivamente ao âmbito do corpo. E poderíamos também interpretar quer o aprofundamento dos gestos, quer o efeito da distanciação na estética brechtiana, como a composição da personagem a partir de diversos núcleos energéticos que se exprimem na sua presença gestual, no primeiro caso, ou, no segundo caso, como a modulação da energia do ator e da personagem, com variações, suspensões ou intensificações que visam impedir no espectador uma identificação total e desenvolver uma consciência crítica. No entanto, o autor que mais explicitamente trabalhou e teorizou o conceito de energia como núcleo expansivo e dilatador da ação teatral foi Eugênio Barba, encenador de origem italiana, radicado na Dinamarca há muitos anos. No seu dicionário de antropologia teatral, intitulado A Arte Secreta do Ator, diz Barba, em termos muito explícitos: através da técnica que lhe transmite a tradição ou através da construção de uma personagem, o ator chega a um comportamento artificial extra-cotidiano, dilata a sua presença, por conseguinte, dilata a percepção do espectador. No fingimento do teatro, é um corpo em vida. Para isso, imagina o seu corpo no centro de uma rede de tensões e resistências físicas irreais, mas eficazes. Usa uma técnica extra-cotidiana do corpo e da mente. A nível visível, parece que trabalha sobre o corpo e sobre a voz. Na realidade, trabalha sobre algo de invisível, a energia. Por esse motivo, a energia constitui o principal elemento em jogo na prática teatral. Aquilo de que se trata é de reconhecer que em teatro todo o trabalho sobre o corpo e sobre as palavras é, afinal, um trabalho sobre a energia. Dir-se então que o sujeito teatral, o que no teatro se torna visível, é essencialmente a energia, ou seja, no teatro é a energia que está permanentemente em movimento. E são muitas as formas de energia nas diversas culturas teatrais, e mais do que deixarem reconduzir-se àquilo que, por comodidade ou por estereótipo, podíamos ser tentados a chamar energia masculina ou energia feminina, elas organizam-se por duas polaridades que são expressões, por vezes opostas, do conceito de vento ou de respiração. É assim com ânimos e ânima nas línguas provenientes do latim, com manis e queras no teatro balinês,
com Lásia e Tandava na tradição indiana. Temos, deste modo, num polo a energia numa modulação delicada e eterna e no outro polo a energia na sua modulação vigorosa e dura. O que significa que tanto há energia num gesto de ternura como há energia num gesto violento. E o principal trabalho do ator é compor e modular as diversas expressões da energia. Além disso, a energia manifesta-se simultaneamente no espaço e no tempo. Assim, ao manifestar-se no espaço, cria campos de força que saem de um gesto ou de um olhar em direção ao outro ponto do espaço, ou em direção ao gesto e ao olhar de outra personagem. Por outro lado, ao manifestar-se no tempo através das suas modulações, cria tempos fortes e tempos fracos, tempos curtos e tempos longos, que jogam com os campos de força criados no espaço e com as diferentes modulações da energia dos diversos aparelhos do ator. A sucessão e alternância das diferentes modulações de energia chamamos ritmo. Mas se do teatro passarmos à dança, não teremos dificuldade em perceber que também aí, no princípio, era a energia. Poderíamos documentá-lo de muitos modos, mas basta referirmos um dos grandes mestres da dança europeia do século XX, Rudolf von Laban, para ficarmos esclarecidos. Uma das antologias dos seus principais textos apresenta como título Espaço Dinâmico. E no texto introdutório, Laban é muito explícito. Cito: o espaço dinâmico não é captável senão pelo nosso sexto sentido, o sentido do movimento. Poderia chamar-se também o sentido da vibração ou o sentido da fluidez. Fim de citação. Além disso, o que são os 4 elementos base que tornam expressivo o movimento, segundo Laban, peso, tempo, espaço e fluência, senão a estrutura da própria energia na sua manifestação. E se da dança passarmos para a música, uma das mais expressivas artes do tempo, não será difícil chegar à conclusão de que também a música é a criação de formas de energia. A energia das ondas sonoras musicais cria espaços dentro do espaço e cria tempos dentro do tempo. Reconfigura espaços pelos vetores das suas forças e reconfigura tempos pelos ritmos que acende e em que se exprime. Os ritmos musicais são compassos de energia. As melodias são modulações das suas ondas e o volume, o aumento da sua intensidade. Por isso não haveria música sem energia. Qualquer que seja o aspecto pelo qual olhemos uma nota musical, a sonoridade, a duração, o timbre ou o tom, é de energia que falamos. Porque é a vibrações do ar que nos referimos e à sua percepção pelos sentidos humanos, nomeadamente o sentido da audição. E se destas artes performativas nos deslocarmos para as artes visuais, aparentemente mais estáticas, não deixaremos de surpreender o movimento e a energia no seu coração. Não vou falar do cinema, que já foi definido como imagem em movimento, mas cito um exemplo retirado da pintura. Quando Kandinsky, no seu livro do espiritual na arte, procura aquilo que poderíamos chamar a essência da pintura, opera uma deslocação da visualidade própria da arte pictórica, não só para a sonoridade, mas para as energias atuantes em cada sentido, dizendo, por exemplo, que, cito, temos de admitir a relação estreita da vista, não só com o gosto, mas com os restantes sentidos. E afirmando, no final do capítulo sobre a cor, que a cor é um meio para exercer uma influência direta sobre a alma. A cor é a tecla, o olho, o martelo. A alma é o instrumento das 1000 cordas. E concluindo, o artista é a mão que, ao tocar nesta ou naquela tecla, obtém da alma a vibração justa. Ora, a vibração é o que poderíamos chamar o efeito da energia, seja da energia sonora, como no caso da música, seja da energia visual, como no caso da pintura. E se passássemos da pintura para a escultura ou a arquitetura, também não seria difícil captar a energia que ativa no seu espaço e na matéria potencial. Mudando agora para outra área, a da filosofia, ficamos surpreendidos com a fecundidade que pode significar uma centração no caráter dinâmico dos conceitos a partir da energia e da força que os atravessa. Temos muitas vezes a tentação de considerar os conceitos filosóficos na sua dimensão categorial e estruturante, quase como se correspondessem a essências dadas. Mas nada está mais longe da filosofia do que esse estaticismo do pensamento. Em primeiro lugar, porque o pensamento é sempre uma força em expansão. Depois, porque os conceitos filosóficos são também eles seres moventes ou entes em movimento. Tem uma história em que se cruza a sua etimologia com a sedimentação das significações que os diversos pensadores e as diversas correntes filosóficas lhes foram emprestando. E exemplo notável disso é o Historisches Wörterbuch der Philosophie. Para o esclarecimento de cada conceito, faz um percurso pela sua evolução histórica desde a antiguidade até à época contemporânea. E se demonstra que os conceitos filosóficos têm peso.
têm uma semântica complexa, evoluem em cruzamentos de épocas históricas e de correntes filosóficas, ou seja, são profundamente dinâmicos na energia que transportam. Mas, em segundo lugar, a energia caracteriza ainda os conceitos filosóficos numa outra perspectiva. É que, além de terem história, os conceitos filosóficos têm força, e são mesmo forças ou constelações de forças, núcleos energéticos na sua configuração semântica. É nesse sentido que podemos falar, a propósito de um determinado domínio no quadro de uma determinada investigação filosófica, de conceitos motor, conceitos mola, que são autênticos conceitos força que introduzem um profundo dinamismo nos sistemas de pensamento que integram. Um conceito é motor quando move ou faz mover o pensamento. No seu quarto volume de O Método, sobre as ideias, a sua natureza, vida, hábitat e organização, Edgar Morin apresenta-nos o que poderíamos considerar uma concepção ecológica das constelações de ideias, profundamente assente na noção de energia. As ideias desenvolvem-se dentro de um determinado calor que as marca nas suas interações, que ocorrem no quadro de 3 princípios. Primeiro, o princípio hologramático, segundo o qual a parte está no todo, mas o todo está em cada uma das partes, fazendo de um conceito a contração de muitos outros. Segundo, o princípio recursivo, em que a relação entre causa e efeito não é unidirecional e linear, mas circular e retroativa, espiralar, já que se a causa produz o efeito retroage sobre a causa, o que transporte para o domínio das ideias significa que se um conceito pode originar outro, este outro reconfigura depois o conceito que o originou. E, em terceiro lugar, o princípio da auto- ou eco-organização. Os sistemas cognitivos e complexos de ideias não são apenas hetero-organizados, mas são, por um lado, auto-organizados porque têm uma dimensão autopoética, que lhes permite reestruturarem-se a si próprios a partir das suas reconfigurações no movimento infinito da atualização semântica. E são, por outro lado, eco-organizados, porque não flutuam etéreos no ar, mas são pensados por seres humanos enraizados histórica, cultural e socialmente em espaços e em territórios que se repercutem no seu pensamento. Não é assim de admirar que, quando percebemos o que são conceitos motor, conceitos mola ou conceitos força, nos deparemos com movimentos de atração e rejeição entre conceitos, de assimilação de conceitos uns pelos outros. Entretanto, se na filosofia a energia e a força das palavras podem constituir um chão para um fecundo diálogo com as línguas e literaturas, na área da comunicação e do jornalismo encontramos num campo em que essa concepção energética da linguagem ocupa um lugar de destaque. Porque na atenção ao que acontece, a comunicação jornalística deve ultrapassar os factos na sua dimensão estática para os abordar na sua dimensão dinâmica. Tudo o que acontece é expressão de energias criadoras ou de energias destrutivas que atravessam os seres humanos individual ou vistos na sua dimensão comunitária. E para conhecer bem os factos é necessário conhecer os respectivos sujeitos, nas suas dinâmicas e nas energias que lhes dão origem. Ao mesmo tempo, para transmitir informação é necessário que os recursos através dos quais essa transmissão se opera, como o texto escrito, a reportagem em imagens, a palavra dita, partilhem da energia que está por detrás dos factos e das histórias que se veiculam jornalisticamente, pois também a verdade nunca é estática, mas sempre profundamente dinâmica. E o logos, o pathos e o ethos, que na retórica, como vimos, constituem os elementos de um discurso convincente, devem também misturar a sua energia à energia da realidade. Uma peça jornalística morta não afeta ninguém. Uma peça jornalística viva tem o seu impacto e os seus efeitos. Juntando a força das palavras à força das imagens, torna-se mais eficaz a comunicação, pois essa força, como já dizia Agostinho, é o que move e faz mover. Seria importante transpormos também estas reflexões para outras áreas diferentes com as quais as línguas, as literaturas e as culturas devem manter um diálogo próximo e frutuoso. Mas o tempo que nos resta não nos permite senão umas breves, muito rápidas alusões. Refiro-me à área da história, por um lado, e às áreas de geografia e do turismo, por outro. Referirei apenas que, no que se refere à história, nos encontramos, para este efeito, num plano que se situa muito próximo da área do jornalismo e da comunicação. A história, como mera revisitação dos factos na sua pertença à objetividade, corresponde a uma visão positivista do seu saber que há muito foi questionada. Da minha parte, direi que mais do que a constelação dos factos, me interessa, quando olho para o passado histórico, descobrir as energias em ação na sua constituição, que mais uma vez podem ser criadoras ou destrutivas. As energias que conduziram ao Holocausto não são da mesma natureza das energias que conduziram à descolonização, ao fim do apartheid ou à criação de estruturas sociais e comunitárias convergentes com um projeto de uma sociedade mais justa e mais solidária.
E o trabalho do historiador é também o descobrir e caracterizar essas energias, compreender, explicar o seu aparecimento e o seu desvanecimento, e perceber também como a força da palavra entoou em cada momento histórico, proporcionando saltos e fulgurações da humanidade ou regressões culturais e civilizacionais ao longo do tempo. Porque se a história pode ser uma apresentação monumental de ações a favor de um mundo melhor, também é, em muitos casos, um cortejo de crimes e de vítimas, que o anjo da história de Klee olha horrorizado quando se volta para trás. Ainda recentemente, o primeiro-ministro António Costa demonstrou isso com grande humildade democrática ao pedir desculpa em Moçambique por massacres cometidos durante a guerra colonial. A história é sempre o resultado de dinâmicas e de forças económicas, jurídico-políticas, culturais ou ideológicas, por vezes em convergência, muitas vezes em conflito, como defende o materialismo histórico, e os fatos que a constituem não são mais do que a sua expressão. Finalmente, tanto a geografia como o turismo, incidindo o seu estudo sobre os territórios, as populações e a sua organização, por um lado, e por outro sobre o património cultural com que elas se vão inscrevendo também historicamente no respectivo espaço físico, só têm a ganhar com uma consideração dinâmica da sua matéria de investigação. Os territórios são resultado da interação da energia física do mundo com a energia dos seres humanos em sociedade. E o património, seja o património natural, seja o património cultural, é também ele energia, resultado de fluxos energéticos, e é energeticamente que mobiliza a atenção de quem, em movimento pelo mundo, o tenta compreender nas dinâmicas que conduziram ao modo como atualmente se traduzem as energias de cada comunidade ou sociedade. Vai longa esta digressão sobre a energia e a força da palavra. E agora, quase a chegar ao seu termo e ao momento certo para me calar, convém reconhecer que a expressão da energia e da força da palavra é também o silêncio. É no silêncio que nascem as palavras, é devido ao jogo das pausas e dos silêncios que as palavras falam, e não são apenas ruído, e é ao silêncio que as palavras retornam. O silêncio, como escrevi noutra ocasião, não é a ausência do sentido, é antes a sua plenitude. O silêncio, diria agora, não é a anulação da energia nem da força das palavras, mas a sua expressão mais rica e enigmática. Partilho da visão de António Ramos Rosa, que dizia que, cito, alguns sons são tão suaves que parecem a vibração do silêncio. E se comecei com os versículos iniciais do Evangelho de João, no princípio era o Verbo, termino com um ensaio fotopoético, em que retomo as primeiras palavras do Gênesis sobre a criação, sendo este ensaio o resultado que fiz da escuta de uma imagem de Elsa Margarida Rodrigues e do diálogo com ela. Haja luz, e fez-se luz. Juntem-se as águas dispersas, e das águas fez-se o mar. E fez-se o corpo da terra nas margens do meu olhar. E fechou-se o firmamento a que chamaram o céu, em que sucedem os dias com as manhãs e as tardes das minhas horas vazias. E então senti que planava à superfície das águas, no todo feito uma esfera, o sopro leve do vento de que este mundo nascera em palavra e pensamento. A respiração do nada, a respiração do tempo.